Muito bem, estamos a mais uma aula de resistência dos materiais. Vamos falar um pouco hoje sobre tensões, né? Um pouco. Tá legal? Então é isso. Aí a Gabriela colocou o nome dela ali, e eu peço até que todos que puderem colocar o nome, que às vezes o acesso que vocês estão tendo é de um aparelho, no celular, acaba aparecendo só o nome do aparelho. Se puderem colocar o nome, não precisa ser todo não, mas de tal forma eu consigo identificá-los na lista de chamada, né? Até porque eu também não quero que esses dados fiquem muito no YouTube por um tempo, né? Eu vou acabar deixando um pouquinho no YouTube para vocês poderem estudar, de repente, aquele que vocês têm, e também para você revisar a aula, caso precise. Tá? Bem, legal. Quem precisar falar aí, se manifeste de alguma maneira aí, eu abro o áudio de vocês, acho que vocês estão com o áudio fechado, se precisarem. Né? É alguém com o áudio aberto, não sei quem. Deixa eu só ver aqui que eu ouço um pouquinho de ruído, né? Aqui. Não sei, deve ter algum local aqui onde a gente... Alguns ajustes aí, tá, pessoal? Quando o pessoal está chegando, já temos 15 alunos na sala, né? Eu ainda estou me adaptando um pouco a essa plataforma. Tá bom, então, pessoal, vamos começar aí. Então, aqui, falar para pedir, o Elvio pediu para bloquear o áudio, né, que está saindo alguma coisa, eu não estou sabendo onde bloquear o áudio de vocês. Isso, mais ajustes. Mas não subiu até escuro. Já achei. Já achei aqui também. E eu fechei o meu próprio áudio. Eu tinha um colega aí com o áudio aberto que eu estava saindo ruído. Acho que agora tá tudo tranquilo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Não fala. Agora foi. Acho que agora eu consegui chamar de todo mundo, não é só quem aparece aqui para mim. Tá certo, pessoal? Então, se vocês puderem aí me dar um feedback, tá tudo certo? Tudo bem? Não tem ruído? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, é assim, eu vou estar compartilhando algumas situações aqui da tela e mudando a câmera, né? Vocês não vão ficar me vendo a todo momento aqui. Eu vou jogar uma das câmeras ali onde eu escrevo, né? Então, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui as coisas adequadamente. Vocês estão enxergando direitinho aí. Eu preciso mostrar para vocês. Eu tenho os PDFs aqui, mas não aparecem todos, né?
Eu queria que aparecesse mais PDF. Deixa eu ver qual que é esse que vai aparecer. Tá legal. Muito bem. Eu preciso... Alguém me reporte se vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando. Vocês conseguem ver esse arquivo aqui? É com sisteminhas aqui. Só que eu não consigo ver, eu não consigo saber. Vou tirar o áudio, vou abrir o áudio da Giovana. Giovana, você está por aí, Giovana? Sim, professor. Fala, obrigado. Você consegue enxergar a parte compartilhada aqui? Está dando tudo certo? Ou você só está enxergando meu rosto? Não, eu estou vendo a tela. Aqui onde aparece o cursor, tudo tranquilo? Isso. Tá legal, então. Obrigado. Então é o seguinte. Vamos lá. Eu acabei deixando todos vocês com o microfone fechado, mas nesse momento eu não estou olhando para o chat, né? Então eu não consigo ver, nesse momento, quem está me perguntando alguma coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar um pouco e aí eu olho no chat. Quem precisar da dúvida, faz um sinal lá, eu abro o áudio para você fazer a pergunta, aí todo mundo ouve. Para não ter que escrever demais, né? Eu acho que talvez isso favoreça. Tá. Então vamos lá. É o seguinte. Na aula passada, eu deixei esses exercícios aqui para vocês tentarem fazer, né? Agora eu já consegui o WhatsApp aí dos representantes, vou estar passando os arquivos mais certinho, mas de qualquer forma, nas gravações, eu tenho sempre deixado as aulas no YouTube, lá no canal Prof. Camilo. Então, você pode ir olhando lá, dando um print na tela, mas eu vou estar formalizando isso aí para vocês. É o seguinte, eu fiz esse exemplo aqui que tem o ângulo de 30 graus na aula passada, e falei para vocês tentarem fazer esses que tem essas rótulas, essas bolinhas que aparecem aqui, ó, representam uma articulação. Então, eu não discuti muito bem a articulação com vocês, mas é o seguinte. Onde você tem rótula, o momento ali é zero, né? Então, as rótulas não permitem que você tenha momento ali, né? Muito bem. Eu vou anotar, eu vou voltar a câmera, vou tentar aqui, aonde que está, para sair fora disso, sei lá. Tem que dar um jeito de sair do compartilhamento. Já pifou aqui, já não sei o que fazer. Eu acho que aqui no vídeo, sei lá, vamos ver se eu consigo botar na carteira minha. Então tá legal. Tudo bem, deixa aí o compartilhamento. Não sei ao certo se eu consigo tirar ou não, mas só fazer um. Mas beleza, eu vou mudar a câmera agora. E nessa telazinha onde vocês enxergam o meu rosto, se vocês conseguirem ampliar isso aí, me parece que nesses 3 pontinhos que aparecem aqui, quando você dá fixar, não sei se, cadê o fix aqui? Não. Tem um comandinho aí que eu não sei ao certo agora, faz a tela ficar grandinha, tá? Eu não consigo mais ficar grandão a ponto de ver vocês. O chat. Eu tinha que dar um jeito de sair desse compartilhamento aqui. Um pouco, não sei lá.
Não sei. É isso aí. Abre o chat aqui de novo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ainda ninguém apareceu. Peraí. Eu vou gerenciando dessa maneira. Então, eu vou trocar a câmera aqui um pouquinho. E vamos fazer esse exercício aqui que eu estou circulando aqui, que seria o equivalente ao exercício 2, tá? Vamos fazer esse exercício para vocês terem uns exemplos para poder fazer os próximos, né? Porque vocês não tiveram nenhum com essas rótulas aí. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos acompanhar aqui no papel. Por algum motivo, enfiou esse template no fundo, eu não quero ele ali. Né? Tirar um pouco ele aí, tá? Saiu? Saiu. Então, vamos anotar esse exercício aí para a gente fazer, tá? Então, esse aqui mais simplesinho. É um engaste, um engastamento, uma barra. Isso aqui é uma rótula, é uma articulação isso aí, tá? Uma articulação. E aqui uma outra barra. Nessa ponta da barra tem um apoio móvel, desculpa. Um apoio móvel. Aqui nós temos uma força de 6 quilonewtons, 6 quilonewtons, um momento concentrado de 3 quilonewtons vezes metro, e uma carga distribuída, triangular, intensidade 2 quilonewtons sobre metro. Em termos de distâncias, aqui temos 3 metros. E aqui, entre a barra, é 2 metros e 2 metros. Então, tá aí, esse é o exercício. E é o seguinte, esse sistema, se ele não tivesse essa rótula, fosse uma barra contínua, um L contínuo, essa estrutura seria hiperestática. Por quê? Porque o apoio, que é um engaste, tem 3 reações. O apoio móvel tem mais uma reação. Somariam 4 reações para 3 equações do equilíbrio. 3 equações para 4 incógnitas, fica truncado, né? Então, o método que utilizamos nesse momento, são resoluções por sistemas lineares, não daria certo. Teríamos que ter um outro método, e seria um método utilizando trabalho virtual, enfim, que são técnicas hiperestáticas, né? Mas a presença da rótula permite que eu consiga calcular isso por métodos lineares, porque onde eu tenho uma rótula, ou seja, esse é o segredo, que é o quarto vínculo que eu não tinha comentado, que é a articulação, a rótula. O segredo dela é que momentos que eu tiver por aqui, por exemplo, se eu tiver uma força vezes um braço,
e a rótula, isso estiver preso, só explicando a rótula, né? O momento acontece aqui, não se transporta lá para o engaste, né? Ele basicamente rotacionaria a rótula, né? Então, a rótula não deixa que o momento passe. Então, de certa forma, na rótula, a resultante de momentos é zero. O momento é zero na rótula, né? Porque não tem resultante, não tem uma força, na verdade, não tem uma força reativa, né? A reação do momento na rótula, ela é nula. Mas a rótula permite que eu, ao exercer uma força horizontal, por exemplo, garantindo que ela não rotacione, então ela é meramente horizontal, a rótula transfere, então acabaria tendo uma reativa horizontal lá. Certo? E se eu tenho uma força vertical, e eu garanto que ela não rotacione, porque aqui, na verdade, se eu transportasse isso aqui bem para esse ponto, aí ficaria bem claro, né? Porque dá a impressão que essa distância D aqui geraria uma rotação. Então, eu não posso deixar isso acontecer para o que eu vou falar agora. Esforços verticais têm reativa, porque é como se você pendurasse na rótula. Imagine isso aí estivesse chumbado na parede, você pendurasse na rótula, e a rótula não deixa você cair, né? Você está segurando na bolota lá, que é a rótula, né? Que é a articulação, é como se fosse uma dobradiça, né? Então, você puxar a dobradiça para baixo, ela não vem. Se você empurrar a dobradiça para frente, ela não vai. Mas se você movimentar a dobradiça, aí sim ela não tem reação, né? Então, a rótula é um tipo de vínculo que não permite que momentos se propaguem pela estrutura passando por ela, né? Então, seria a única coisa que atrapalharia aquele teorema de Varinon, né? Nós conhecemos. E isso é bom. Essa estrutura em particular que permite cálculos simples sem precisarmos entrar em cálculos hiperestáticos, né? Tudo bem? E como que eu faria isso? Faria o cálculo, de certa forma, separado entre a região antes da rótula e depois da rótula, né? Então, por exemplo, primeira coisa é colocar as forças de reação no sistema. Então, aqui, um apoio móvel tem uma reativa perpendicular ao plano de apoio. Então, aqui eu vou chamar de H. Vamos dar nomes a cada ponto. Então, eu vou chamar de A, esse ponto aqui chamei de A, chamar a rótula de R e esse ponto de B. Só para dar nomes às regiões, né? Tudo bem? Muito bem. Então, vou chamar aqui de HB. Só tem uma reativa, né? Vou chamar de HA. Lembre-se que engastamento tem 3 reações, né? Então, HA, sei lá, vou chutar, não sei se isso é para cima ou para baixo, não, um VA e um momento MA. Só, MA. Pronto. Bem, eu não sei se essas reações são nesses sentidos mesmo, mas eu vou arbitrar nesse momento, porque independente de quais sejam os sentidos corretos, se o valor que eu encontrar for positivo, é sinal que eu arbitrei corretamente. O sentido é esse. Se der negativo, é sinal que era para o lado contrário, né? Então, depois eu mudo, né? Basta eu saber que realmente acertei ou não, já está de bom tamanho. E sua intensidade, né? Tudo bem.
Tá? E aí, então, vamos lá. Bem, primeiro que a distribuição triangular, aqui no centroide, tem 1/3 da base partindo do ângulo reto, partindo desse ângulo reto aqui, 1/3 da base. Então, lembre-se, se é 1/3 de 3, 1 para baixo, 2 para cima, né? Em metros. Aqui teremos uma força equivalente, que equivale à área da distribuição, Então, se a distribuição é 2 vezes a altura, que é 3, que é a base, né? 2 vezes 3, 6. Só que a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3 quilonewtons essa intensidade. Então, é o seguinte, a primeira coisa, eu posso fazer com que a somatória no ponto R, somatória dos momentos no ponto R, seja 0. Estou usando a teoria da rótula. Já me liberaria a variável HB. Então, por quê? Porque eu sei que esse sistema lá dá 0. Esse sistema também aqui daria 0, só que aqui tem mais variáveis, né? Então, truncaria. Mas a somatória dos momentos no ponto R tem que dar 0, porque é uma rótula. Então, HB vezes 3 metros, então 3 HB no sentido anti-horário, então anti-horário é positivo. 3, que corresponde a esse esforço aqui da carga distribuída, né? 3 vezes 2 no sentido horário, então 3 vezes 2 no sentido horário é negativo, então 3 vezes 2, certo? E que mais? Bem, o 6 não faz, não tem mais nada. Então, indo daqui para lá, só esses 2 elementos. Então, 3HB menos 6 igual a 0. HB, então, HB ficará. Esse 6 passa para lá positivo. Então, 6 e esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 6 dividido por 3, 2 quilonewtons é o HB, ou seja, esse esforço aqui é 2 quilonewtons, né? Então, se eu tivesse que representar em algum lugar aí o desenho, como vai ser dada a resposta, esse vetor aqui eu já sei que vale 2 quilonewtons. Da esquerda para a direita, porque como deu positivo, é sinal que eu acertei a orientação. Então, tá certinho, né? Agora, vamos em busca dos outros valores. Eu posso fazer todos esses aqui igual a 0 nesse momento, mas lembrando que isso só vale quando aplico equações de momento, tá? O momento é igual a 0, as outras não, as outras passam o sistema, tá? Então, por exemplo, se eu fizer a somatória das horizontais igual a 0, entrariam todas as forças horizontais na brincadeira. Não interessa se está antes ou depois da rótula, entra todo mundo, tudo bem? Então, anotem aí. Então, entraria esse HA, que eu atribuí para a direita, então é positivo. Entraria esse 6 negativo. Entraria esse 3, que é negativo. E entraria esse HB, que eu já sei o valor, né? Vale 2, positivo para a direita. Tudo igual a 0. Então, HA seria menos 9 mais 2 igual a 0. Isso aqui deu menos 7, passa para o outro lado, é positivo. Então, HA igual a 7 positivo, 7 quilonewtons. Então, se 7 deu positivo, é sinal que esse HA realmente é para a direita. Então, aqui no desenho eu colocaria um HA para a direita. HA igual a quanto? 7, né? 7 para a direita, 7 quilômetros para a direita. Muito bem. Olha só. Esse momento que ocorre no engaste, vejam, essas forças não tem como influenciar lá no engaste porque não passam pela rótula.
O 6 está com a linha de ação em cima do ponto, então também não influencia. A única coisa que influencia lá, nesse M reativo, é essa concentração de 3 aqui, que por vale não vai até lá, né? Acaba afetando. Então, somatória dos momentos igual a 0 no ponto A, a única coisa que influencia é o 3 no horário, né? Então, 3 concentrado no sentido horário, então por isso que é negativo. O M está no anti-horário, atribuímos no anti-horário, então positivo igual a 0. Vejam que nem VA e nem HA participam de momento porque eles passam em cima do ponto, então não fazem braço, então não tem problema, né? Tudo bem? Então aqui passa esse 3 para o outro lado positivo, M no ponto A é igual a 3. É o M que eu chamei só de M, né? Na verdade. Só de Mzão. É esse M aqui, ó. Tá vendo que eu chamei? É o M reativo. Então, ele vale 3 kN vezes metro. Então, nesse ponto aqui da resposta, existe um momento no anti-horário de 3 kN vezes metro. E está faltando resolver quem? Está faltando resolver somente VA, né? VA é uma força vertical, então somatória das forças verticais igual a 0. Rótula não interfere vertical, hein? Então, tem vertical aqui embaixo? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem vertical nenhuma no CVA, né? Então, tudo bem. Não tem nenhuma força se contrapondo, portanto, VA igual a 0. Então, não temos essa forcica vertical aí na brincadeira, né? Tudo bem? Tá legal? Caramba, será que vocês assistiram essa explicação? Quando eu compartilhei, é capaz de não ter assistido a porcaria nenhuma, né? Mas eu explico de novo, se precisar. Eu vou abrir o áudio de vocês aí, pessoal. Eu vou deixar aberto um pouco, porque eu já baguncei tudo aqui, não sei mais voltar. Não sei. Ah, achei um stop share. Abri o áudio de vocês, eu posso que... Só pode falar que está aberto. Professor, é melhor desligar o áudio. Então, mas eu tenho que ouvir o feedback de vocês. Daqui a pouco eu desligo. Vocês estavam enxergando a explicação que eu estava passando ou não? Sim. Sim. Professor, é melhor pelo bate-papo. E o compartilhamento. Professor, acho melhor pelo chat, professor. Oi? Só, puf, já vai. Eu não sei quem está falando. Professor, é melhor no chat. Não, eu vou ler o chat. Eu quero ver se tem alguém com dúvida aí que quer perguntar alguma coisa assim. Daqui a pouco, na explicação, eu fecho. Professor, poderia fazer mais uma explicação? Seria bom. Está muito baixo o teu áudio que está falando, eu não estou conseguindo ouvir. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Todo mundo tão quietinho aí? Vocês podem falar que está aberto por enquanto, tá? Você poderia enviar. Que vocês colocam aula que não dá para entender. Deixa eu mudar assim. O seu boleto chega. Tá. Aqui a Giovana
no chat perguntou, você poderia explicar por cima de novo? O que que você diz por cima, Giovana? Eu não entendi. Onde você vai pegar a espirra? Não sei, não vi. Eu não consigo ouvir vocês, só ouço ruídos, na verdade, né? Tá legal? Vai lá na frente. Passei. A moto. Cuidado, fica na direita. A moto. Ele vai voltar. Tá legal. Pessoal, então é o seguinte, eu vou dar um repasse rapidamente, aqui agora o exercício está muito tumultuado, mas vocês podem depois na gravação rever, tá? Ah, tá. Tá só na Então, metade. Então, faz assim, ó. Pega de salgadinho. estou lendo o chat aqui, E a comprar-pão é R$10. mas não tem dúvida, né? Depois você vai Alguém falou aqui, explica o esquema de novo, talvez, né? Não, Como é que é? você vai pro chat, você vai Tudo pedindo. bem, vamos lá. Não. Tá legal. Então, eu fechei de novo o áudio aí para vocês. Bacana. É o seguinte. Então, vejam, eu vou compartilhar novamente aqui a tela, só para vocês compararem. A resposta, né? Então, vejam essa resposta aqui. Essa resposta aqui corresponde a essa que desenhamos aqui, ó, tá vendo? 2 quilonewtons, o momento no sentido anti-horário de 3 e os 7 quilonewtons horizontais. Então, o segredo, só fazendo um repasse rápido, é que qualquer coisa que você tenha de esforços aqui, seja essa força do apoio aí, né, HB, que no caso era um HB, seja a carga distribuída aí triangular, todas elas geram um momento. Se você aplicar nesse ponto, aqui o momento tem que ser zero, tanto para as forças que estão daqui para lá, como das forças reativas que estão daqui para lá. Então, eu sei que aqui o momento é zero, sempre na rótula, né? Então, rótula, esse é o segredo, né? Momentos iguais a zero lá na rótula. Bom, esse é o segredo. Então, você pega, foi o que eu fiz, transformei aqui a carga triangular numa carga concentrada de 3 kN. Então, HB vezes o comprimento, até a rótula, né? 3 metros no caso, mais esse 3 aqui, 2 metros, que é 2/3 da base, né? Todos formam um momento e tem que dar zero lá. Então foi o que eu acabei fazendo nessa equação, né? Eu fiz 3 vezes HB, um HB vezes 3, no sentido anti-horário é positivo, e 3 vezes 2, no sentido horário, que deu esse 3HB menos 6, passei para lá, ficou 6 sobre 3, que deu esse 2. Então, percebam que eu resolvi HB sem fazer com que esse lado participasse, porque a rótula permite que eu resolva separadamente os dois lados, entende? Então, eu posso, por exemplo, usando a equação dos momentos, pegar todas as variáveis, as grandezas que eu tiver desse lado e colocar igual a zero lá. Mas só vale para momentos, tá? Não vale para horizontal nem para vertical. Tá legal, pessoal? Tudo bem? Bem, vocês têm os outros exercícios, depois vocês... Eu vou deixar disponível a gravação, um tempinho lá, tá? E aí vocês tentem brigar um pouco. Eu já deixei uma semana o pessoal se descabelando um pouquinho, né?
Vou deixar mais um pouquinho. Isso aqui, esses outros exercícios que ficaram para trás aqui, eles são uma listinha, tá? Então, esse eu já resolvi, o primeiro e o segundo. Então, ficou para vocês esse aqui, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, tá? Esses aqui para vocês resolverem entregar, tá? Tudo bem? Anotem aí. Vocês vou passar devagar aqui para quem não conseguir, depois consegue dar um print na tela, aí na gravação, mas eu vou mandar o arquivo para o representante, tá? Legal. Tudo bem? Bem, o que a gente precisa ver agora? Eu comecei a falar com vocês na aula passada sobre tensões. Essa a brincadeira, em particular tensões normais e de cisalhamento, tá? Tensão normal e de cisalhamento. Então, fazendo uma recapitulação rápida aí de tensões. Só vou pegar uma água, eu já volto, pessoal. Pergunta secou por aí. A gente já retorna. Legal, pessoal. Então, estamos de volta aí. Eu já tinha dito a vocês o seguinte, uma breve recapitulação. Pegamos um corpo aí qualquer, com esforços de ação e reação. Uma força F, uma F' que é reativa. Imagine que você tomasse um plano de corte e cortasse o corpo por aqui. Então, ao separar esse corpo, aí eu tenho a parte da seção de baixo, tem outra parte que equivale à seção de cima. F, F'. E essa seção aqui, logicamente, ela estava conectada atomicamente ou molecularmente falando, ponto a ponto, com a seção de cima, né? Então, lógico que se eu olhasse para essas seções, cada átomozinho, cada moléculazinha, através de forças de coesão, estariam conectadas uns aos outros aí, que é justamente o que faz um corpo não se separar tão facilmente. Não se separa facilmente de suas partes. Então, eu puxo, ele não quer separar, mas suponhamos que conseguíssemos separar essa seção. Ao olhar para essas pequenas forcinhas que os átomos, as moléculas, enfim, fazem uns com os outros, então aqui eu estou mostrando a ação e lá em cima ficou a reação, né, na outra parte. Na outra parte ficou a reação. Muito bem. Essas forcinhas, elas são as nossas tensões, na verdade. Se eu somasse todas elas para valer ao longo desta área, ou seja, uma integral de área de todas essas pequenas forcinhas, daria essa força zona F e F' aqui, né? Então, na verdade, olhando só para esse pedaço aqui de baixo, só para esse pedaço.
Se eu somasse todas essas, teríamos uma força interna resultante que equivale a essa força aqui. Elas são iguais. O que deu origem a essa força? A soma de todas essas forcinhas. É lógico que na prática, essas forcinhas têm direções e sentidos diferentes também. Uma é para lá, outra para cá, outra para cá. Estou exagerando um pouco, tá? Sim, assim. Mas, se eu pegasse esse vetorzinho e olhasse ele aqui num zoom, ele está lá na áreazinha dele e o vetor. Bem, esse vetor tem uma projeção no sentido vertical e horizontal, né? Sentido vertical e horizontal. Então, teríamos uma projeção nesse sentido, que é no sentido do plano de corte, e outra projeção no sentido perpendicular ao plano de corte, né? Então, essa projeção perpendicular ao plano de corte é chamada de tensão normal. E essa projeção no plano de corte, esse é paralelo ao plano de corte, é chamada de tensão de cisalhamento. Então, representadas elas pelas letras gregas sigma e tau. Tá legal? Tudo bem. Então, essa tensão qualquer geram projeções. Essa tensão são as, entre aspas, microforças, né? Quem são essas microforças? As forças de coesão atômicas, né? Forças atômicas, moleculares, né? Forças de coesão molecular ou atômicas, né? Então, logicamente, cada material tem o seu tipo de força interna, né? Força de coesão interna. Então, lógico que um concreto, ao ser solicitado, tem um tipo de resposta. O aço, ao ser solicitado, tem outro tipo de resposta. O isopor tem outro tipo de resposta. Justamente por serem feitos de materiais diferentes, terem estruturas moleculares diferentes, então possuem respostas diferentes, né? Tudo bem? Legal. Então, tomando nesse momento como foco o estudo da tensão normal, depois a gente entra nas de cisalhamento, vamos para conversar sobre as de cisalhamento. Essas tensões normais, lógico que em função dos ângulos, a projeção pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, se tivesse um vetor bem deitado, vocês concordam que a projeção na horizontal é bem maior do que na vertical. Já esse aqui que está mais em pezinho, teria uma projeção maior na vertical do que na horizontal. Então, pegando só as projeções verticais, eu teria uma projeção maior, outra projeção menor, outra maior, outra menor, valores bem distintos, né? Então, lógico que se eu tivesse uma função para descrever ponto a ponto, a integral de cada uma dessas tensões sigma ao longo de uma área, somando todas, vocês sabem a integral, a soma daria essa força aqui, que é a reação, né? Na verdade, somando todas, dariam uma força resultante F, resultante, vamos dizer assim, né? A resultante de igual intensidade sentidos opostos. Então, somando todas essas microforcinhas, eu teria isso. Mas resolver integrais, vocês sabem que não é moleza, né? Vamos lá. Uma ideia bacana foi o seguinte: se você pegar esse plano aqui e tirar uma média das alturas, a média das alturas aí, uma mais alta puxa mais baixa, opa, sai fora da conta. Uma mais alta, mais baixa, uma vai compensando, eu tiro uma média.
eu tiro um sigma médio. O que aconteceria com o meu plano? Ao invés de termos diversos vetores, aqui uma condição um pouco mais fácil de entender, eu pegaria uma força média, essas que seriam em vermelho aqui. Esses sigmas médios, para mim, é interessante. Por quê? Porque se ele for médio, ele é um número constante. E se é uma constante, a integral da constante sairia fora da... O elemento aqui sairia fora da integral, né? O sigma médio, sendo uma constante, sai fora da integral, ficando só uma integral de dA na área, né? Ao longo de toda a área. Então, aqui seria a força, né? Então, essa força seria sigma médio, integral de área de dA é o próprio A, a própria área, né? Então, isolando o sigma médio, passa essa área dividindo, então força dividido pela área, né? Passa essa área para lá dividindo. Essa é a fórmula de tensão normal, então sigma, na condição média, né? E aí, a gente consegue, através deste parâmetro, esse parâmetro, as tensões de cisalhamento e as tensões normais, que daqui a pouco vai parar de ter esse M de média, tá? Todas as tensões, na verdade, que estudamos, através de ensaios e matematicamente falando, são sigmas médios. E tensões tal médias também. Então, daqui a pouco, não teremos mais esse Mzinho aparecendo. Só sigmas e taus aparecendo. Logicamente que vamos ainda descrever algumas características para o sigma e outras para o tau. Então, tem bastante coisa para a gente falar ainda, né? Mas esses parâmetros são parâmetros muito importantes na engenharia, né? Então, vocês precisam, de certa forma, compreender bem eles, para que vocês possam projetar e analisar os sistemas, né, a qual vocês querem trabalhar. Muito bem. Então, para isso, agora que já sabemos, em resumo, que os sigmas, que são as tensões perpendiculares ao plano de corte, são as tensões normais, e os taus são as tensões de cisalhamento, nós temos que conversar um pouco como que elas ocorrem em vários planos. Então, lógico que não dá para ir tudo de uma vez, muita informação. Então, vamos começar com a tração e compressão, né? Que é um tipo de esforço, um dos mais simples, né? Tração e compressão. Então, por exemplo, na tração e na compressão, vamos pegar aqui esforço de tração. Isso aqui é a tração. E esse que eu vou desenhar aqui embaixo em vermelhinho é a compressão. Compressão. A primeira coisa é o seguinte, se o meu plano de corte é esse, né? Aqui nós teríamos as seções transversais, né? E aqui também. Então, percebam, eu desenhei duas seções, né? Na tração, é como se você tentasse espremer uma seção contra a outra. Pressionar na compressão, né? Pressionar uma seção contra a outra. E na tração é como você
como se você tentasse separar uma seção da outra, né? Então, uma tenta separar uma seção da outra e essa daqui comprimir uma seção contra a outra. Percebam que a linha de ação do vetor é perpendicular à superfície do corte. A linha de ação é perpendicular à superfície do corte. Então, esse tipo de efeito de tração e compressão é um efeito normal, ou seja, diz respeito a tensões normais, né? Ou também chamado de axial, né? Axis de eixo, né? Devido ao eixo principal. E pode ser tensão axial ou tensão normal. Agora, existem outros que vamos discutir depois com mais calma, outros efeitos, como, por exemplo, o efeito de cisalhamento em si, puro, né? Imagine que você tivesse o seguinte, vamos pegar um elemento, e esse elemento está chumbado numa parede aqui. Só que eu estou mostrando a parte que ficou para dentro do concreto. Vocês estão vendo? Essa parte ficou dentro do concreto. Está chumbado lá dentro e essa parte aqui está fora. Então, imagine que eu colocasse uma carga aqui bem próxima da parede, muito forte, uma força F muito forte, bem grandona, a ponto de decepar a parte que ficou para fora. Ou seja, o que aconteceria? A parte que ficou na parede ficou lá chumbada para o lado de dentro. Perceba, esse pedaço aqui é o pedaço chumbado dentro da parede. E ao empurrar com essa força muito intensa, eu decepei, como se fosse decepado aquela ponta que ficou para fora, né? Isso aí ocorre muito na estampagem mecânica, né? O pessoal que faz mecânica, o cisalhamento é muito comum nos processos de estampagem, né? Então, você vai estampar um furinho, alguma coisa assim, uma parte do processo é por cisalhamento. Depois tem uma partezinha de corte, de esmagamento na brincadeira, né? Mas tudo bem. Percebam que, diferente dessa situação que aperta uma seção contra a outra ou tenta descolar uma seção da outra, essa tenta escorregar uma seção contra a outra. É como se essa seção subisse e essa seção que ficou aqui, ó, né? Que não está aparecendo, descesse. Uma seção escorrega contra a outra, né? Então, esse escorregamento é o nosso cisalhamento. Então, lógico que a gente vai ter que aprender a olhar para as coisas e entender quais representam escorregamentos e esses escorregamentos podem ser rotacionais, tá? Uma seção esfregando na outra de maneira rotacional. Isso acontece quando eu gero torção na minha peça, por exemplo, um eixo torcendo, ele escorrega uma seção contra a outra, escorrega uma seção contra a outra. Tá? Essa aqui, mas escorrega rotacionando, e essa aqui é deslizando uma contra a outra. E essas normais são simplesmente de compressão, tentando apertar uma seção contra a outra ou descolar uma seção da outra. Então, essa é a diferença entre tração e compressão, por exemplo, em um caso de cisalhamento puro. Cisalhamento simples, né? Cisalhamento simples. Tudo bem, pessoal? Eu vou abrir o
um pouco o áudio aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Vou deixar aberto um pouquinho, porque eu não estou enxergando o chat nesse momento, do jeito que eu deixei aqui, tá? Cadê? Não. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos voltar aqui. Voltei para o chat. Tá legal, pessoal. Alguém quer falar? Tudo bem? Tem muito ruído. Alguém quer falar? Alguém perguntou aqui. Você devia ter posto a musiquinha antes. A música primeiro e depois ele. Sabia que ia aparecer ele, depois iam ver escutar a música. O pessoal conversa muito, né? Acaba dando muito ruído. Bem, então é o seguinte, aqui o Gabriel está perguntando aí se eu estou revisando uma matéria da semana passada. Eu estou emendando uma conversa na outra, na verdade, né? Eu já tinha falado um pouco sobre essa demonstração da equação, mas essa parte que eu estou falando das sessões aqui ainda não tinha conversado com vocês, né? Muito bem. Então é o seguinte. Essas tensões, como que eu posso obtê-las? Bem, de duas maneiras. Vamos falar somente das tensões normais. As tensões sigma, tá? Falar um pouco sobre ele. Então é o seguinte, a fórmula é força sobre área. Então a verdade é uma só. Imagine que eu pudesse aplicar uma força num corpo, um corpo de provas, por exemplo, uma tração. Certo? Aplico uma tração. Então, é como se eu tivesse uma máquina que puxasse o corpo, tentando esticar o corpo. Bem, se essa máquina tivesse uma força muito grande, chegaria uma hora que as tensões internas iriam crescendo, 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 até ele não aguentar mais. Então, existe um limite, né? Um limite para as minhas forças internas. Longo aqui. Da minha mão. Vou colocar aqui no negócio. Mas aberto, não pode. Internas, né? Então, a primeira coisa é assim, se eu pudesse olhar para as moléculas, uma grudadinha na outra, lá com as forcinhas de coesão, o que acontece? Essas forcinhas é como se fosse um cabinho de aço aqui. O cabinho está molinho, então, por enquanto. Mas conforme eu começo a solicitar, isso aqui vai ficando cada vez mais tensionado. Essa tensão vai subindo, vai subindo, vai subindo, até os cabinhos não aguentarem mais e desconectar uma molécula da outra, por exemplo. Né? Bem, a primeira coisa é qual é esse limite? Qual o limite disso aí? Né? Qual o limite? É a primeira pergunta. Então, lógico, se eu vou dando forças para as moléculas que estão nessa área, contidas nessa área de seção transversal, ela vai tentando descolar da sua vizinha. Então, se você está olhando essas forcinhas internas crescendo, crescendo, crescendo. Então, graficamente, você viria isso crescendo até um certo ponto, até estourar, né? Então, é justamente isso, esse procedimento que permite que eu
conheça algumas tensões internas através de situações práticas, né? Então, o que acontece? Eu quero conhecer tensões internas. Eu quero conhecer tensões internas de um tipo de material em particular. Por exemplo, eu quero aço 1020, sai 1020. Por exemplo, que é o equivale ao A35, mais ou menos, no ferro de construção. Uma coisa assim. Então, eu quero saber como que as moléculazinhas que compõem esse aço se comportam quando eu traciono ele ou comprimo ele, né? Então, você faz uma espécie de ensaio. Você pega um corpinho de provas, no qual você conheça a área dessa seção transversal. Essa área é fácil, é só medir o diâmetro dessa barrinha aqui, né? Conhecido esse diâmetro, a gente sabe que para corpos retangulares, se a área da seção lá fosse um retângulo, seria A vezes B, base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Sei lá. A área de um retângulo, que é essa seção aqui, né? Retangular, é A vezes B, lado vezes lado. Se for uma circunferência, você sabe que é em função do raio ou do diâmetro, né? A área dessa seção aqui, circular, π d quadrado sobre 4, ou, se for em função do raio, πr quadrado. Então, essas duas fórmulas de área, para a gente, nesse primeiro momento, vão ser muito importantes, e áreas de seção transversal. Porque eu preciso conhecer a área e conhecer a força submetida ao corpo. E aí eu calculo a tensão. Mas eu também posso conhecer a tensão, conhecer a força que eu quero que o corpo seja, que o corpo aguente, né? Então ele vai ser submetido, e calcular a área necessária para esse corpo. Então aí já começamos a falar de dimensionamento, né? De projeto. Então, por exemplo, como que eu sei? Imagine que você estivesse calculando uma coluna de concreto. Aqui eu fiz a coluna circular, mas poderia ser uma coluna retangular, né? Não tem problema. Essa coluna, eu quero que ela suporte uma parte de um esforço. Então, imagine que aqui tivesse uma laje. Logicamente, existem outras colunas aí, mas logicamente que essa daqui vai ter que suportar uma parcela do peso da laje e de todo o restante da tua obra de construção. Essa coluna, vamos supor que ela tenha que aguentar uma força F. Então, essa força F é conhecida ou desejada, vamos dizer assim, desejada. Eu quero que essa coluna aguente 100 toneladas de força. Ela aguente 100 toneladas. Ela aguente 100 toneladas força. 100 toneladas força, vamos supor. Só que alguém já pegou esse traço de concreto, fez um corpinho de provas, com o tipo de concreto, com o mesmo traço. Olha, tanto de areia, tanto de pedra, tanto de cimento, fez todo... usou exatamente a receitinha de bolo. Fez um corpinho de provas, levou num equipamento, aplicou uma força e observou até quanto isso aqui aguentava. E conseguiu gerar uma tensão de compressão para ela. Então, na verdade, essas tensões sigma,
Eu conheço. Eu conheço. Na verdade, se você ler as instruções lá no saco de cimento, tem um traço sugerido lá, e essa sugestão de traço vai dizer, ó, se você fizer desse jeito, vai dar tanto de tensões internas. A tua tensão vai ser tanto. Então, olha como fica fácil fazer um projeto. Se eu conheço a tensão do material que eu quero utilizar, no caso, o concreto. Conheço a área, conheço a força aplicada. Fica fácil conhecer a área necessária para suportar essa força. Então, eu conseguiria saber que essa coluna precisa ter tantos centímetros de raio, tantos centímetros de diâmetro, maior ou menor, em função do tipo de resistência interna que ele tem, ou no caso concreto, e a força que eu vou aplicar sobre ele. Então, eu consigo dar dimensões para as coisas, né? Então, essa é uma situação. Eu consigo dimensionar e, ao mesmo tempo, se eu aplicar, vamos supor que eu não conheça a tensão, se eu aplicar uma força conhecida sobre uma área conhecida, eu também consigo, né, calcular. Então, por exemplo, lá quando vocês fazem aquela ponte de macarrão, né, um jeito de você fazer um bom projeto e dimensionar direitinho aquilo era conhecer o sigma do macarrão. E como que eu conheceria o sigma, já que uma treliça, basicamente, só tem trações e compressões envolvidas, né? Seria você pegar um macarrãozinho daqueles, medir com o paquímetro, por exemplo, mede com o paquímetro lá, né? Mede com o paquímetro, calcular a área da seçãozinha transversal do teu macarrão, aplica uma força aqui com um dinamômetro e pede para alguém olhando até a hora que estourar para ver quanto tu estava marcando lá de força, né? Por exemplo. Com 50 newtons eu consegui estourar o macarrãozinho. Então, se você pegasse aqueles 50 newtons e dividisse pela área do macarrãozinho, você teria a tensão do macarrão para qualquer situação, né? É lógico que o macarrão é fácil de estourar, né? Agora, pega uma barra de aço e faz isso, o dinamômetro, na mão, ou um pedaço de concreto, tenta esmagar ele na mão. Não dá, né? Então, você precisa de uma máquina, né? Você precisa de uma máquina para fazer isso. E, na verdade, você precisa que essa máquina, além de aguentar fazer esse estrago todo, né? Aguentar ir aumentando a força e levar o teu corpo de prova à ruptura, é interessante que ele plote graficamente o esforço em relação à deformação. Então, a máquina que faz isso, que é uma máquina de tração com compressão, ele, além de ter força para estourar a peça, ele também, e logicamente para medir essa força tem um dinamômetro lá, né? Que mede essa força, ele também precisa ter um extensômetro, ou seja, ele tem que conseguir medir a deformação da peça. E nós vamos ver que toda matéria é formada por átomos. E todos os átomos têm um distanciamento uns dos outros. Então, lógico que se você aplica uma força de compressão, é como se esses átomos tivessem uma folguinha para se espremer aí, né? Eles não existem as eletrosferas, então eu falo, logicamente de uma maneira bem lúdica, que é como se você pegasse duas bolinhas e fizesse põe nelas, né? Elas não se fundem umas nas outras, mas elas se encostam, as eletrosferas se encostariam, mas não conseguiria aproximar os núcleos, né? Até porque se isso acontecesse,
ocorreria uma reação nuclear, né? A partir de um certo ponto, um certo distanciamento, um núcleo gruda no outro, né? Bem, e na tração as forças de coesão também não deixariam, né? Separar um átomo do outro, enfim. Só que, olhando isso, talvez fique mais fácil de você entender que quando eu espremo os átomos, as moléculas, esses espaços me dão uma certa elasticidade. Aí você vai falar assim, poxa, mas o concreto não tem elasticidade, o aço, não, o que tem elasticidade são corpos molinhos, tá? Não. A verdade é uma só, toda matéria tem elasticidade. Eu posso não ver essa elasticidade a olho nu. Eu posso não perceber essa elasticidade a olho nu. Mas toda matéria tem uma região elástica que, a hora que eu aplico uma força, ela deforma. Então, essa distância entre os átomos diminui no processo, né? Ocorre uma variação do distanciamento. A peça como um todo, quando eu exerço um esforço, ela pode ficar menor ou até maior, mas se eu estiver ainda dentro desse regime elástico, ao extinguir a força, ao soltar essa força, ele retorna às posições que ele tinha anteriormente, então a peça passa a ter a dimensão de novo. Então, por exemplo, de fato, se eu apertar o aço, ele deforma elasticamente até um certo ponto, se eu soltar, ele volta. Isso é o efeito mola. Logicamente, a mola tem essa propriedade até visível a olho nu. Eu deformo atomicamente, quando eu extingo a força, ela volta à dimensão relativa. O concreto também faz isso, como qualquer corpo faz isso. Só que não é assim, do jeito que vocês estão pensando na mola, né? O concreto, por exemplo, tem um limite de elasticidade muito menor. Então, depois de um certo ponto, aí você começa a quebrar isso aí, né? Então, por exemplo, se eu tracionar essas moléculas, até um certo ponto tem elasticidade, depois ela descola uma da outra e aí entra em ruína. O que isso quer dizer? Que existe um ponto que os efeitos elásticos predominam. Mas passou daquele ponto, a gente entra numa região chamada de região plástica, o efeito plástico. O que é a região plástica? É uma região no qual a deformação é permanente. Então, aí, não adianta mais. Se eu soltar a força, o corpo ainda vai ficar deformado. Então, se eu pegar uma barra de ferro e flexionar levemente, ela volta. Mas se eu flexionar demais, ela entorta e não volta mais, porque eu avancei dentro do regime plástico, né? Dentro da região plástica de deformação. Então, o que acontece? Quando eu ploto um corpo, uma atração, por exemplo, de um corpo de provas, eu percebo que uma parte do gráfico se comporta de maneira linear, mostrando que essa região representa a região elástica. E essa região linear é uma região na qual prevalece as equações de Hooke. Hooke escreveu uma equação linear que define a região elástica dos materiais.
Ele diz que tensão é o produto da sua deformação multiplicado por um módulo chamado módulo de elasticidade. Esse aqui é o módulo de elasticidade longitudinal, né, no sentido do eixo axial, mas existem também os módulos de elasticidade transversal que são utilizados no cisalhamento. Lembrem-se, tudo que estamos falando agora são tensões normais. Né? Talvez eu continue de manhã. Então, continuando o estudo gráfico, essa região representa a região na qual uma força aplicada em função de uma variação do tamanho, né, do espaço, isso aqui seria um ΔL, né, uma variação de comprimento, por exemplo, ou somente um L, diz que é o seguinte: se eu esticar uma barra, aí ela, quando eu faço a força, ela estica, sei lá, 2 micrômetros, né? 2 microns. Então, lógico, eu não percebo se eu olho nu, para que eu sopro a volta da dimensão comum. Então, a região elástica é como se eu tivesse um corpo, puxasse ele vai crescer um pouquinho. Então, essa variação, né, esse ΔL aqui, né, que é a relação entre L inicial e um L final, né? Então, logicamente, isso aqui pode ser escrito como um ΔL igual a L menos L0, né? Isso também valeria para a compressão. Aqui eu escrevi uma tração, mas também a ideia, só que sairia um ΔL negativo, né? Tudo bem? Bem, então, aqui, basicamente, falamos um pouco sobre a região elástica. E a região elástica, esse epsilon, que é também uma letra grega, parece um ezinho, ele, na verdade, é dado por L menos L0 sobre L0. Né? Então, esse epsilon, na verdade, corresponde a um percentual. Né? Esse número representa um percentual que nada mais, nada menos, vamos supor que eu achasse 0,02 como epsilon. Vamos, só para dar um exemplo numérico. Suponhamos que eu tenha feito um cálculo de 0,02. Representa 2% de alongamento em relação ao L inicial. Quer dizer, que a região elástica exercida por essa força, que é essa região, cresceu 2% a mais em relação ao L inicial dela. Então, se ela tinha 100 milímetros, ela passaria a ter 102 milímetros. Entendem? Então, esse número representa uma taxa, na verdade, de quanto você consegue alongar um corpo, né? Então, essa grandeza é chamada de deformação. Deformação, lógico que a máquina mede com extensômetro um ΔL e com um dinamômetro ele mede a força exercida sobre a peça. Só que hoje as máquinas têm um software ligado a elas, no qual ele pega essa força aplicada associada à área. Então, lembrando que tensão é força sobre área. Então, ele pega essa força que a máquina está fazendo, associada à área da seção transversal do corpo de provas, que, na verdade, eu vou construir um corpinho de provas e, lógico, que eu conheço essa área do corpinho de provas aqui, porque foi eu que fiz o corpo.
Não, o corpinho de provas, corpo de prova. Então, eu conheço a área da seção? Conheço. É só medir com o paquímetro o diâmetro, calcular a área de uma seção circular, por exemplo. Então, eu conheço a área e conheço a força que a máquina está medindo. Então, o software já divide a força aplicada pela área declarada. Lógico que antes de começar o ensaio, você declara, ó, eu coloquei na máquina um corpo de prova com diâmetro tal. Então, o próprio corpo, ou a própria máquina calcula a área, pega a força que o dinamômetro lá mediu, faz a conta e calcula o sigma. Então, lógico que o gráfico já sai em função, na verdade, o gráfico original já sai sigma em função de epsilon. Lógico que você também vai declarar na máquina o teu L inicial e ela vai conseguir medir o delta L. Porque tem um extensômetro lá, tem um string gauge lá ligado na garra da máquina que consegue medir o quanto ele está esticando literalmente, tá? O corpo vai esticando, esticando, tá? Então ele consegue gerar, apesar de estar medindo força e medindo deslocamento, ele consegue plotar no software a tensão versus a deformação, esse epsilon, né? E lógico, se você dividir um pelo outro, você tem o módulo de elasticidade do teu material. Esses módulos de elasticidade são bem comuns, tá, pessoal? Eu encontro isso aí na internet com muita facilidade, nas tabelas, né? Todo o material, tudo isso a gente já tem, alguém já fez. E disponibilizou fabricantes, grandes concreteiras, tudo isso tem tudo. Tudo pronto. Os ensaios, mas vá que, né? Vá que não tenhamos isso aí. Tá? Bem, eu vou dar uma respirada e vou ler aqui os comentários de vocês. Vamos lá. Subindo, eu estou indo de baixo para cima, tá? O Jonas comenta, a resistência à compressão é diferente da resistência à tração? Muitas vezes sim, Jonas. Porque assim, se o material é um material perfeitamente cristalino, ou seja, alguns materiais são cúbicos, por exemplo, molecularmente falando, ele é um cubo perfeito, toda a cadeia, há uma grande possibilidade dele ter na tração e na compressão a mesma resposta. E mesmo que eu mude o sentido também do esforço, né? Se eu virar a peça e tal. Agora, para alguns outros corpos, principalmente os amorfos, que a distribuição molecular não tem uma geometria muito bem definida, que a grande maioria acabam tendo respostas diferentes para a tração e para a compressão. Então, de fato, pode acontecer sim. Tá? Muito lixo, agora está chovendo um monte de coisa aqui, não sei se eu vou dar conta. Vamos lá. Então, aqui, ó, dá um tempo, deixa eu tentar responder um pouco. Ó. A Alexia perguntou assim, a região plástica fica constante no gráfico? Não. Quem fica constante no gráfico é a região elástica. Eu ainda vou comentar como fica a plástica com vocês. Professora, a tela está diminuída. O senhor poderia ampliá-la, por favor? Não sei ampliar. Deixa eu ver se eu consigo. Sei lá. Não. Deixa eu ver. Tirei minha tela. Agora ferrou, né? Não sei voltar. Agora ferrou. Legal, hein?
Fui mexendo no negócio, agora piorou. Ferrou. Ah, voltou a minha tela. Eu não sei. Não sei como fazer a tela ficar grande. Tenta um toque duplo na tela. Não. O toque duplo só tira o meu... Só se ela, né? Não, acho que para ela, tá? A Alexia que tem que tentar. É o próprio aluno que tem que tocar na tela. É isso mesmo, tá? A região plástica fica constante no gráfico? Não. Professor, peraí. O que é esse E? Esse E maiúsculo é o módulo de elasticidade do material. Ele serve para... É um parâmetro de cálculo para nos ajudar a calcular fenômenos dentro da região elástica. E aí vamos ter outra região aí na brincadeira daqui a pouco. A resistência à compressão é diferente na retração? Sim, já respondi. Deixa uma folha que estava usando para tirar foto. Eu não sei, aí ferrou. Eu não sei mais qual é a folha que eu estava usando. Mas eu já vou mandar um arquivo. Vamos repassar isso tudo num arquivo para vocês. Aqui, ó. Professor, explica essa questão do corpo chumbado na parede. Não entendi. Que é essa questão aqui. Vou estar desse outro lado. Que é de decepar, né? Imagine que essa parte aqui está enfiada dentro da parede, né? Você não está vendo, é como se tivesse só a pontinha para fora. Você puxar com muita força para baixo, você decepa ela. Entendeu? É como você também pegar outra situação assim, ó. Imagine que você tivesse um elemento... Isso aqui é mais para o pessoal da mecânica, mas também fica fácil de você entender. Imagine que você tivesse uma chapa sobre uma ferramenta de estampagem. E você viesse com punção aqui e pressionasse a chapa aqui. Ela, ao entrar aqui dentro da peça, o que aconteceria? A tua chapa rasgaria esse pedaço aqui, não rasgaria? Não sei se vocês entendem. O punção empurraria sobre a área de corte a ponto de tirar essa argoelinha fora. Aqui, ó. Essa argoelinha aqui seria arrancada. Arrancada como? Ela foi decepada das bordas, né? É como se uma seção escorregasse contra a outra. Tudo bem? Dá para ver isso aí, ó? Tá? Até o ponto final da chapa ser totalmente, aquele miolinho ser arrancado com punção, arrancado fora, né? Arrancado porque a punção foi empurrando até decepar. Então, aqui tinha a borda da ferramenta que sai pela área de corte da ferramenta. Tudo bem? Tudo bem. Legal. A gente vai falar mais sobre cisalhamento, não se preocupem, porque na verdade eu estou dando primeiramente a parte de tensões, tá? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Tá legal, então, pessoal. Voltando. Então é o seguinte, voltando ao gráfico, até um certo ponto, os átomos respondem de maneira elástica. Mas depois de um certo ponto, eles começam a sentir que essas pequenas forças internas estão se rompendo. Esse momento é chamado de escoamento. Na hora que a peça percebe que uma parte vai separar da outra. Então, é como se os átomos falassem, agora, para que lado eu vou? Para que lado eu vou? Então, ocorre uma movimentação molecular. É de verdade mesmo. Os átomos começam a se mexer lá dentro, tentando escolher que lado da peça, porque a hora que romper, vai ter dois pedaços. O átomo não vai ser lançado no nada, ele vai ser carregado para um dos lados. Ele vai se mover para um dos lados.
Esse processo de escoamento é visível durante o processo, começa a formar uma cintura, principalmente os corpos considerados dúcteis. O que isso quer dizer? O que é um corpo dúctil? Um corpo dúctil, que, vamos dizer, a grosso modo, são mais moles. Então, muitos dos aços de baixo teor de carbono são dúcteis, são mais molinhos. E tem aços extremamente duros, que é aquele aço que popularmente você fala que é seco, né? Que na hora de romper, ele rompe de uma maneira diferente. Então, os gráficos são diferentes, né? Então, o dúctil, ele forma essa cinturinha, tornando bem visível a região de escoamento. A região de escoamento. Mas tem materiais, no caso de aços mais duros, né? Esses aços mais duros são chamados de frágeis, né? Quando um dúctil rompe, muitas vezes, ele rompe na cinturinha assim, ó, formando uma ruptura na cintura visível dessa maneira, formando um biquinho e tal, mas mais ou menos bem comportado. Agora, já os frágeis costumam romper assim mais abruptamente, né? Formando até, inclusive, muitas vezes, no caso de estruturas cristalinas, a ruptura no plano de maior tensão, né? Mas muitos aços, por terem serem cúbicos, né? Eles rompem a 45 graus, alguma coisa nessa ordem, né? Então formam uma ruptura com características bem peculiares. Muito bem. E o concreto? É o quê? É dúctil ou é frágil? A palavra frágil quer dizer que ele quebra abruptamente, tá? E o dúctil, ele, na verdade, absorve muita energia na região elástica e acaba gerando essa cintura. Ele tenta absorver a energia antes de quebrar. Então, o efeito mola é mais extenso, né? O efeito elástico é mais extenso. Então, um gráfico de um material dúctil, ele mostra a região de escoamento, um pouco mais aparente, uma tremedeirazinha no gráfico, e depois a região plástica é representada por uma região não linear. Então, essa região aqui é a chamada região elástica. Desculpa, essa aqui é a região plástica. E essa região que contém a reta, ou algo que se pareça mais com a reta, é a região elástica, né? Que a gente já tinha escrito aqui. Então, a plástica começa a partir do escoamento até o ponto de ruptura. Bem, falando um pouco da nomenclatura, a região elástica vai até um certo ponto, aí começa a ter o escoamento, que é a hora que começa a aparecer a cinturinha, por exemplo, no caso de um material dúctil. Então, esse gráfico, em particular, é um gráfico de um material dúctil. Nesse ponto, que começa o escoamento, aparece essa medida de tensão sigma, tem um nome particular, é chamado de sigma de escoamento, sigma E. Sigma E é o sigma de escoamento. Esse sigma E é uma tensão de escoamento. Aí ele continua. Muitas vezes ele vai até um sigma máximo, não me interessa tanto assim, mas muitas bibliografias citam o sigma máximo. E aí, quando ele está para entrar em ruptura, ele começa a regredir um pouco e pá, estoura. Esse ponto onde rompe, que nem sempre coincide com o sigma máximo, é chamado de sigma de ruptura. Sigma R é um sigma, uma tensão de ruptura.
Esses dois elementos são os chamados elementos críticos, né? São tensões críticas, né? Na verdade, eu não uso eles para cálculo de projetos. Normalmente, eu envolvo um fator de segurança a essas tensões. Eu correlaciono essas tensões com um fator de segurança. E, na verdade, você trabalhar com o sigma de ruptura, por exemplo, é trabalhar com uma tensão que é à beira do abismo, né? Quer dizer, se o teu material tiver qualquer tipo de variação em quesitos de fabricação, tiver algum tipo de deficiência interna molecular, né, como bolhas, pequenas trincas, tudo isso tornaria esse número muito instável, né? Deve ter uma margem aqui ao redor, uma margem se você trabalha muito perto desse número, você está sujeito a cair, né? A estar na beira da margem e acabar dando um problema aí de você não conseguir fazer um projeto adequado. É assim. Essa região, como eu disse, só para a gente finalizar, o dúctil é a região elástica, cuja área representa a energia absorvida pelo processo elástico do sistema, né? Quer dizer, então, todo o corpo absorve uma quantidade de energia. O teu concreto também absorve um pouquinho. Por isso que uma ponte balança, mas não quebra. Uma arquibancada de um estádio de futebol balança, mas não quebra. Por quê? Ela foi projetada para estar dentro da região elástica. Então, a energia, por exemplo, das oscilações, das pessoas pulando na arquibancada ou dos carros passando sobre a ponte, acabam sendo absorvidas. Agora, lógico que se eu dou muito esforço esse que caminhe para a região plástica, essa região é a região plástica, ela também absorve. Deformar um corpo também absorve muita energia. Só que a peça deformada, muitas vezes, não te interessa mais, né? Então, por exemplo, pense no pessoal da mecânica. Tem um eixo. O eixo que aciona o comando de válvulas do motor automobilístico. É interessante para mim projetar um eixo que possa ingressar na região plástica? Não. Por quê? Porque a região plástica representa uma região que houve deformação. Quer dizer, eu permiti que o meu eixo torcesse e ficasse torcido. Não, para mim é interessante que o meu eixo esteja, por exemplo, na região elástica. Na hora que dá um tranco, ele até deforma, mas ele volta às dimensões que ele tem. Então, por exemplo, para mim, o pessoal da mecânica, jamais você deve ultrapassar as regiões de escoamento. Mesmo que a peça não tenha quebrado ainda. A peça ainda vai resistir muito, vai torcer, vai deformar, vai ficar toda esquisita. Mas eu não quero que isso aconteça. Então, meus projetos devem estar na região elástica. Para o engenheiro civil, mais ainda, até porque o gráfico do material mais utilizado na civil, que é o concreto, ele não tem essa área de absorção de energia tão grande, né? Na verdade, se você tracionar o concreto, comprimir o concreto, a região elástica do concreto é muito pequena. Então, o sigma, em função do epsilon, aqui é muito pequena essa área, é muito pequena. E logo que ele entra na região plástica, ele já estoura. Então, o gráfico do concreto é algo cuja área é muito pequena, tanto na região plástica como elástica.
E, na verdade, ele nem mostra essa região do escoamento. Tudo está basicamente um em cima do outro. Existe uma técnica gráfica que você pega 0,002 do escoamento, traça uma reta paralela, onde toca é a tua tensão de escoamento. E você vai perceber que, basicamente, ela coincide com a tensão de ruptura. Então, por isso que, para a gente na civil, por exemplo, as tensões de escoamento não são tão importantes, porque, na verdade, ela se confunde com a tensão de ruptura, basicamente. Então, eu olho muito mais para a tensão de ruptura do que o escoamento, porque o concreto ele não fica deformando, criando uma cinturazinha, não. Ele, a hora que começa a quebrar, já lascou. Já encheu de trinca para todo lado e aí a coisa já ficou feia. Então, na verdade, o concreto, basicamente, tem que ficar dentro da região elástica e essa região é pequena, então tem uma margem bem pequena para trabalhar em termos de absorção de energia, né? O concreto ele não foi feito para absorver tanta energia. Já o metal, por exemplo, se eu pegar uma barra de torção, né? A suspensão, por exemplo, do Fusca, da Brasília, é uma barra torcendo, né? Perceba que ela torce angularmente uma quantidade razoável e a hora que você libera, né, passou o buraco, ela retorna sem ter sofrido um processo de deformação plástica. Por quê? Porque alguns aços têm a região elástica enorme. Não, dá para ver pelas molas, né? Uma curiosidade, assim, ligada a essas áreas de absorção de energia, que é o seguinte, eu gosto de conversar isso na aula, apesar de ser um exemplo muito mais para o pessoal da mecânica, mas é bem legal da gente saber essa informação como engenheiros, né? É assim. Você pense nos carros de hoje. Muita gente fala assim, poxa, o carro de hoje não aguenta nada. O carro de hoje, qualquer batidinha, amassa, fica todo quebrado. Todo mundo já deve ter visto em algum momento, por exemplo, um Corsinha, um Celtinha bate numa Brasília, num Fusca, numa Kombi. A Brasília só amassa um pouquinho o para-choque e o Celtinha lá, o Corsinha, a frente dele vai para o beleléu. Amassa um monte de coisa, radiador, longarinas, né? Basicamente o monobloco. E o que isso quer dizer? Porque os carros de hoje são porcaria, por isso que eles amassam demais. Não, não é bem isso, não. É porque, assim, a ideia hoje, na hora de construir um carro, não é preservar a vida, é preservar o motorista, né? Os passageiros. Eles são o elemento mais importante ali no sistema. Então, o que acontece? Na hora que você bate, tem uma quantidade de energia envolvida nesse processo da batida. Então, há uma energia, essa energia tem que ir para algum lugar. Então, o que acontece? Quando você bate, cada peça que se quebrar, cada peça que deformar, vai absorver não só no regime elástico, mas também no regime plástico, que é o regime de deformação permanente, né? Então, amassar, quebrar peças absorve energia. Então, quanto mais coisas amassam e mais coisas quebram, menos energia sobra para o motorista e para os passageiros, para chegar lá no cockpit, vamos dizer assim.
Agora, eu quero que você se imagine abraçado a um trator maciço, metal maciço. Pense no trator mais robusto que você imaginar. Pensa você abraçado nele e esse trator vai de encontro a uma grande parede de pedra maciça e bate. Não vai acontecer nada com a parede maciça e nada com o trator, possivelmente. Quem vai se lascar é você. Porque toda a energia vai para você. Se você tiver no cinto de segurança, você vai ser decepado pelo cinto ou lançado adiante. Então, entendam que isso daí é uma técnica de engenharia. Eles usam espumas, usam plásticos, usam perfis nas longarinas que deformam com facilidade justamente materiais que têm essa região aqui de deformação muito ampla, né? Então, ter essa região muito ampla absorve muita energia. Energia que pode ser absorvida nessa área da região elástica, como também na plástica, né? Mas, para a gente que trabalha com materiais muito frágeis, são materiais duros, o objetivo desses materiais não são absorver a energia, mas porque não precisamos absorver tanta energia, né? E se tivéssemos terremotos aqui? Não seria interessante ter um concreto que aguente o que aguenta o concreto convencional, mas ao mesmo tempo fosse meio borrachudo? Não sei se vocês... Eu estou usando um termo bem chulo, né? Imagine que ele pudesse sofrer os efeitos, né, de vibração e de movimentação, né, gerados pelas forças sísmicas e absorver tudo isso. Então, na verdade, temos, né, amortecedores que são instalados em algumas junções aí das fundações, e algumas técnicas que chegamos a comentar ainda em sala de aula. Mas o concreto que nós temos basicamente é uma região muito pequena aí de absorção, e o gráfico é um negócio que tem um módulo de elasticidade muito pequeno. Esse módulo para o concreto é um número pequeno comparado ao módulo de elasticidade de um metal, que é muito menor do que o módulo de elasticidade de um plástico, por exemplo, de uma borracha. A borracha também tem isso. Tá legal? Alguém abriu aqui o áudio? Tá bom? Tá legal. Tá legal? Então, vamos discutir um pouco. Vou ler aqui o que vocês me perguntaram. Eu vou mostrar um pouco os textos e vou mostrar alguns vídeos para vocês que eu separei no YouTube, tá bom? Tá difícil aqui, minhas câmeras. Um monte de câmera atrapalhando aqui e trançando fio para todo lado. Vamos lá. Muito bem, meu povo. Vamos aqui. Primeiramente, vamos voltar a esses arquivos. Deixa vocês me verem aqui. Tá legal, então vamos lá. Nesse arquivo aqui... deixa eu ler as dúvidas, pô. Caramba. Antes, deixa eu ver aqui, senão tem 6 mensagens aqui. Ó, professor, os agregados do concreto não dá esse aspecto um pouco mais esponjoso a ele? Dependendo dos agregados, lógico, sim, logicamente. Só que tudo isso aí, Caio, é muito menos do que um metal faz e menos ainda do que
borracha ou um plástico faz. Mas sim, é verdade. Esses agregados têm, muitas vezes, um efeito de absorção de energia mesmo. Seja de deformação, de vibração. Por exemplo, na área mecânica, alguns metais também têm essa característica. Por exemplo, o ferro fundido. Em particular, o ferro fundido nodular. Ele tem granulações de grafita, e essa granulação, que é o que dá o nome nodular de nódulos, né? Então, quer dizer, se você olhar a microestrutura desse material, tem o metal em si, e você enxerga pontinhos de grafita impregnados na estrutura, que servem como microamortecedores atômicos, vamos dizer assim. Então, por isso que o ferro fundido, por exemplo, é muito utilizado para corpos de máquinas operatrizes, né? Ele tem uma capacidade de absorver vibração. Mas, tal como nesses materiais, alguns agregados, por serem dúcteis, eles acabam tendo uma resistência menor, resistência no quesito forças internas. Então, as forças de coesão são diferentes entre o agregado e o elemento principal. E justamente por ter forças menores, tensões menores, elas podem gerar uma linha de propagação de trincas. Então, dependendo do que você agregar, pode, de fato, absorver vibração, por exemplo, absorver algum tipo de esforço a mais, mas pode ter um efeito colateral, né? Que é gerar linhas de propagação de trincas, né? A trinca pode achar um caminho, como se eu criasse uma estrutura propícia a trincar ali onde você tem aquele outro tipo de material. Então, existe um estudo um pouco mais cauteloso para isso, não é só, deixa eu misturar um monte de coisa aqui, misturar borracha dentro do concreto, tal, está resolvido. Não? Nem sempre é por aí, tá bom? Pode piorar ao invés de melhorar, dependendo de como isso vai trabalhar. Muito bem, vamos ver aqui. Professor, essa aula está disponível aonde depois? Lá no canal do YouTube. Vai ficar, na verdade, a nossa universidade tem nos pedido para não deixar a aula disponível, não. Para forçar vocês a assistirem a aula ao vivo. Mas eu vou deixar um pouquinho para vocês, também não quero prejudicar ninguém. Sei que, de repente, uma pessoa não teve a internet estável o suficiente para assistir a aula. Naquele dia aconteceu um problema, como eu vi algumas pessoas, acabou a luz no bairro, deu problema na rede da internet, caiu a internet, está em manutenção. Então, eu vou deixar um tempo disponível no canal Prof. Camilo. Tá? Os representantes têm aí o canal aí, para quem não tiver. Tá? Que mais? Professor, você poderia mostrar a folha onde usou inteira para a gente poder tirar a foto? Eu não sei o que é essa. As forças internas normais são axiais ou tem outro nome para as forças de cisalhamento? Não, tem outro nome. Não. Tem força para todo o plano, tem projeção em todos os planos. Mas a força, no sentido axial, a força perpendicular ao plano de corte, é a tensão normal. E a tensão que é paralela ao plano de corte é a tensão de cisalhamento. Tá?
Aí, dois só na tela, esse é o próprio aluno, não, isso aqui eu já li. Tá, beleza, vamos em frente. Eu vou compartilhar aqui uns dados e depois a gente vai ver uns vídeos, tá bom, pessoal? Vamos lá. É o seguinte.